Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder estar aqui de volta para cultuar ao Senhor por esses 10 anos. Parece que foi ontem. Estava tudo começando, tudo era novo, tudo era uma novidade, mas já se passaram 10 anos. E quanta coisa Deus já fez, quanta coisa o Senhor já fez. Quem está começando, quem está entrando por agora, parece que foi tudo muito fácil, mas só Deus sabe o que foi feito para chegar onde chegou. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé e convidar os irmãos que abram sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Aleluia. O versículo, vamos ler a partir do versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. O tema da festa é comunhão. Comunhão, união. Leiamos a palavra do Senhor. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício e bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O tema da festa aqui, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Robson. Eu quero agradecer já de antemão pelo convite para estar aqui nesta noite com os irmãos, para nós compartilhar um pouco da palavra de Deus. E a igreja do Senhor, ela é edificada, ela é avivada através da santa palavra do Senhor. E a gente, quando lê esta epístola que a gente acabou de ler, a gente percebe uma particularidade muito importante nesse escrito. Não só nesse escrito, como Deus amava essa igreja que estava na cidade de Éfeso. O Senhor tinha um amor muito especial, e quando a gente lê esta carta, e a gente tem noção que essa carta não era uma carta endereçada unicamente à igreja que estava em Éfeso, era uma circular, era uma carta para a igreja de Éfeso, e essa carta passava pelas igrejas nas proximidades, na cidade de Colossos, que era uma cidade vizinha, na cidade de Laodiceia, que também era uma cidade vizinha, e essa carta era uma carta circular, mas parece que esta carta era uma carta só lá para o primeiro século. Não, esta carta é uma carta atual, essa palavra é uma palavra atual para a igreja do Senhor nos tempos que nós estamos vivendo. E como Deus ama a sua igreja, eu podia dizer assim, como o Senhor amava a igreja de Éfeso, não, como o Senhor ama a sua igreja. Como o Senhor nos ama. Nós somos a menina dos olhos de Deus. A igreja de Deus, ele tem um cuidado todo especial. Jesus, certa feita, quando encontra os seus discípulos, depois de falar-lhes algumas palavras ao coração deles, ele pergunta assim: e quem dizeis vós que eu sou? Mateus 16, a partir do versículo 17, se não me falha a memória, ele quem dizer, um diz assim, uns diz que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, e vós? Ele diz, aí Pedro pega a palavra e diz assim: o Senhor é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não revelaste nem a carne nem o sangue, mas unicamente o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina, e ele tem um compromisso. Foi a primeira vez que a igreja, essa palavra igreja é citada no Novo Testamento, é em Mateus 16, 18.
e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus tem um amor sem igual com a sua igreja, e quando a gente percebe este amor que ele tinha à igreja que estava na cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, ou seja, tinha gente de todos os cantos, de todos os lugares. Era uma São Paulo do nosso dia, tinha gente de todos os cantos, e ali o Senhor escolhe aquele lugar para formar ali uma base missionária naquele lugar, e era um lugar muito importante, e ele amava. E a gente vai perceber, porque a gente lê no Apocalipse a carta da igreja de Esmirna, por exemplo, que é uma igreja que o Senhor não faz crítica nenhuma à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja exemplar, mas ele só cita lá uma única vez. Quando a gente lê a carta que o Senhor manda escrever ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ele não cita mais Filadélfia em outro lugar, ele cita Filadélfia lá no Apocalipse. Mas quando a gente lê a esta igreja que está em Éfeso, no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, ele cita essa igreja de Éfeso, ele passando por ela na segunda viagem missionária. No capítulo 19, ele vai ainda citar essa igreja novamente, e ele passa, o apóstolo passa 2 anos nessa cidade. Ele chega a citar no capítulo 19, versículo 31, que 3 anos ele ministrou nesse lugar. Era um lugar muito especial, era um lugar estratégico para o Senhor, e essa igreja era uma igreja estratégica, estava num lugar estratégico, e o Senhor amava, o Senhor ama muito. O Senhor, quando planta essa igreja aqui, esse lugar aqui é um lugar estratégico para o Senhor trabalhar, para o Senhor agir. Parece que isso aqui é uma coisa do acaso, isso aqui não é coisa do acaso, isso aqui é projeto de Deus, isso aqui é obra do Senhor. Você é obra do Senhor, você é um projeto de Deus, você não está aqui por acaso, você não veio aqui por um acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque ele queria falar com você, queria falar comigo, queria falar conosco juntos, e ele nos reuniu neste lugar para um propósito divino. Isso aqui é divino, está aqui neste lugar. Parece que isso aqui é uma coincidência. Não existe coincidência para aqueles que estão debaixo de uma ordem espiritual, debaixo de um comando espiritual, e é isso que nós estamos vivendo. Um autor debaixo de uma autoridade espiritual é o que nós estamos. E ele vai escrever esta epístola, começa escrevendo no livro de Atos, no capítulo 18. No capítulo 19 ele ainda vai fazer menção dessa igreja e vai fazer recomendações a esta igreja muito importantes. Mas parece que quando Paulo está preso em Roma, o Senhor desperta ele para um período de oração, e ele começa a orar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, e o Senhor vai falar ao coração dele: escreve a igreja que está em Éfeso. Olha, ele está citado lá no capítulo 18, no capítulo 19, mas agora o Senhor vai falar ele ao coração dele para escrever a igreja. Não era porque a igreja tinha problema, não. Isso aqui não é uma carta para corrigir problema da igreja, é uma carta de advertência, é uma carta de quem ama. É aquela carta do pai para com o filho, aquele pai que ama o filho e não quer que o filho se perca. Ele vai, senta com o filho todas as noites e conversa com ele: meu filho, não faz isso, meu filho não anda por aqui, meu filho, por aqui é o caminho certo, meu filho, esse é o caminho da vitória. E ele vai escrever isso através da Epístola aos Efésios. Parece que ele só escreveu aí, né? Paulo põe um pastor lá na cidade de Éfeso, ele põe Timóteo para tomar conta da igreja que está em Éfeso, e ele escreve uma epístola orientando Timóteo a conduzir a igreja que está na cidade de Éfeso. Pensa que amor é esse que o Senhor tem com essa igreja. Escreve a primeira epístola no ano 65, mas ele está pensando que ele vai escrever uma segunda epístola ainda no ano 67 a esse pastor que tomava conta dessa igreja. Olha que amor que o Senhor tem. Acabou por aí? Não. Ele ainda vai escrever a igreja de Éfeso lá no ano 96, quando João está na ilha de Patmos. Ele vai escrever: isto diz aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio de 7 castiçais. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Pensa num lugar amado, numa igreja amada. Não vamos falar do lugar é um lugar qualquer, mas uma igreja que o Senhor amava. E quando a gente percebe que ele vai escrever a esta carta aqui, que está o tema da festa aqui no capítulo 2, versículo 22, que está falando sobre edificados, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E nesse capítulo 2, no capítulo 1, quando a gente percebe que ele começa a escrever o capítulo 1, ele vai trazer uma revelação de Deus, como ele no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai registrar para nós o que Jesus fez por nós nessa epístola.
no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, é o que nós devemos fazer em resposta ao que Ele fez por nós na cruz. Aleluia. E vai trazer lições preciosas para a nossa vida, muito preciosas. Já visto que quando ele começa no capítulo 1, no versículo 3, esse: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pensa numa revelação poderosa, pensa numa palavra poderosa que ele está ministrando à igreja. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, olha só, olha a dimensão disso, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que Jesus fez por nós. Isso é glorioso demais. É uma bênção sem igual, é uma bênção sem medida. Quando a gente percebe que ele está escrevendo isso, isso é para quem? Ele está escrevendo para a igreja que está aqui na Avenida Manel Duarte. Porque não existe, porque tem pessoas assim: mas essa carta foi para a igreja de Éfeso, essa carta foi para a igreja de Colossenses, essa igreja foi para a igreja de Laodiceia. Onde está a carta da igreja ao Brasil? Não tem essa carta do Brasil. A carta do Brasil é essa aqui. A palavra do Senhor, ela é atual. Toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para ensinar o homem. Isso é a palavra do Senhor e ela é para nós. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja está debaixo desta bênção. Aleluia! A igreja está debaixo dessa bênção, mas eu tenho uma bênção maior ainda para a nossa vida. E nos elegeu nele, diz o versículo 4 do primeiro capítulo. E nos elegeu nele antes da... Olha que coisa tremenda é essa. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só, parece que você foi escolhido. Gente, eu levantei minha mão lá na Praça Belope. Tem uns 5 anos que eu levantei minha mão. Tem uns 10 anos que eu levantei minha mão. Esse é o seu tempo, é o tempo humano que a gente contabiliza com primaveras, com anos, com meses, dias. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A igreja, a eleita do Senhor, ela está escolhida desde um tempo que você não pode nem imaginar. Você já fazia parte do plano de Deus. Antes de você levantar a mão, antes de você fazer qualquer coisa, você já fazia parte do projeto de Deus. Você já fazia parte daquilo que Deus tem para a sua vida. E você não tem ideia do que Ele ainda vai fazer na sua vida, porque isso você não tem como imaginar isso, não tem como dimensionar isso. Sabe por que não tem? Eclesiastes no capítulo 11, no capítulo 5, no capítulo 11, o versículo 5 diz: assim como não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, não sabe também as obras do Senhor que faz todas as coisas. Você não sabe de nada, a gente não sabe de nada, a gente está andando com os olhos vendados, não sabe o que Deus está fazendo, não sabe nada. O Senhor falou com Nicodemos no capítulo 3, no versículo 8 de João, ele disse: porque o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Você que nasceu de novo, você não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Deus é que conduz a sua vida. Tem muita gente que não fazia plano nem de estar aqui nesta noite, mas o Espírito Santo te trouxe e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas tem um propósito nisso. Isso é que é o melhor de tudo. A cereja do bolo está nisso. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus não nos escolheu para a gente continuar com aquela vida que a gente vivia, do jeito que a gente vivia, ou com aquelas mazelas que a gente vivia. Não, Ele nos separou. O Senhor te separou para que você vivesse de acordo com os seus padrões, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida, porque do jeito que você vê, você não vai receber nada. Você nem quer ver uma mudança, uma transformação. Se não houver transformação, tem gente orando, clamando, batendo na porta, pedindo oração, e a resposta não vem, essa coisa que tem que ser do meu jeito. Aleluia! Se não for do meu jeito, eu não quero. Fica com a luta, vai ficar com a luta. Segundo Reis, capítulo 5, diz que Eliseu mandou Naamã tomar 5 banhos no Jordão, e Naamã falou assim: nesse rio eu não tomo banho não. Ele podia ter dito, sabe o quê? Que a gente faz exatamente assim: por que ele não mandou eu tomar banho lá no rio Damasco? Lá em Damasco tem 2 rios lá, água clarinha, água de cachoeira. Aquilo lá é que é rio. Podia mandar eu ir para lá tomar banho lá. Mandou tomar aqui no Jordão, não tomo nada. Não toma, fica com a lepra.
Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Ele quer abençoar, ele quer entrar na sua casa, ele quer transformar, ele quer te dar vida nova, ele quer trazer cura na sua vida, mas é do jeito dele. E ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Sabe o que é irrepreensível? Uma ocasião eu vi uma pessoa falando irrepreensível. Para você ter uma ideia, você já viu uma panela no fogo fervendo sem alça? Que todo mundo quer tirar, quer botar a mão, mas não tem alça. Não tem alça, ninguém bota a mão. Irrepreensível é exatamente isso. Todo mundo vê que está pegando fogo, que está quente, que está abençoado, mas ninguém bota a mão. Assim é a nossa vida, a vida do crente deve ser assim. Todo mundo está vendo você dando glória, você marchando, você glorificando, você andando, você recebendo vitória, mas não pode botar a mão, sabe por causa de quê? Você não tem alça. A vida nossa não pode ter alça para ninguém estar pegando, ninguém está falando, não pode ter nada disso. Santos e irrepreensíveis diante dele. Aleluia! Acabou por aí? Não, eu tenho mais bênção para a igreja que está em Éfeso. Eu tenho uma bênção para a igreja que está na Vila Manuel Duarte. E nos predestinou para filhos de adoção. Ou seja, nós não éramos da família, mas Jesus, através da cruz, nos reconciliou com Deus e trouxe-nos de volta para casa e nos fez herdeiro de uma herança que não era nossa. Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo é o herdeiro junto com Ele. Cristo é o herdeiro, mas agora somos irmãos de Jesus. E nos predestinou para filhos de adoção, para louvor e honra da sua graça que Ele nos deu. E sabe o que é que a gente fala louvor e honra da sua graça? Porque eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos coisa nenhuma, mas a graça do Senhor como nos deu essa vitória, essa bênção, e eu louvo a Deus por isso. Mas Ele vai falar para nós, quando Ele vai falar no capítulo 2, ainda falando sobre o que Ele fez por nós. Ele fez mais, parece que Ele já fez tudo, todas essas bênçãos Ele já fez. Eu já estaria satisfeito se Ele te falasse, é só isso que Ele tem para a igreja. Não, tem mais. E vos vivificou, e estando vós mortos em vossos pecados. Sabe o que era uma pessoa? Sabe o que era nós antes de ter Jesus? Morto. Nós andávamos igual zumbi. A gente não tinha vida, não tinha esperança, não tinha fé, não tinha confiança, não tinha um Deus para buscar Ele com confiança como temos hoje. Mas hoje nós temos Jesus. Ele diz, e vos vivificou. Isso é o que Jesus fez, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, andando no curso deste mundo, segundo o conselho, segundo o comando daquele que opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos por conta do inimigo. Quando a gente não tinha Jesus, era Ele que dava o norte para a nossa vida, Ele que guiava a nossa vida. Mas uma vez nascido de novo, nós temos agora Jesus, andamos guiados pela luz. Ele é a luz, Ele é o quem dá o norte para a nossa vida, e isto é maravilhoso. Ele está escrevendo a nós que nós precisamos disso. Ainda no capítulo 2 ele vai estar, sabe por quê? Ele vai dizer, porque pela graça, 2:8, sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós. Sabe o que é isso que ele está dizendo? Você não merecia. Se fosse buscar mérito da sua parte, você era morto. Se fosse buscar um mérito seu para você alcançar essa graça, você não teria nada. Se fosse buscar mérito em você para essa cura que você recebeu, você ia morrer com essa doença. Se fosse buscar um mérito em você para dar o emprego que você tem, você ia morrer desempregado. Se fosse buscar um mérito em você para buscar um direito seu de estar sentado aqui, você ia morrer longe daqui. Mas pela graça sois salvo. Graça é favor sem mérito. A gente não merecia, mas Ele um dia se entregou por nós. Que amor é este? Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Merecia nada, não merecia nada. Nós merecíamos era a cruz, nós merecíamos era aquela coroa que botaram sobre Ele, nós merecíamos aqueles açoites que Ele levou, aquelas cuspidas que Ele levou no rosto, aquilo tudo era nosso. Ele levou sobre nós, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E isto é poderoso demais para a nossa vida. Há um propósito nisso. No capítulo 2 ainda ele diz, lembra quem eram vocês antes? Incircuncisos por aquele que se chama circuncisão, feito pela mão do homem. Mas Cristo veio e derrubou a parede que havia entre nós e os filhos de Deus. Ele derrubou, e desses dois povos Ele fez um só. Ele fez um só. Aqui não há ricos, aqui não há pobres, aqui não há cultos,
Aqui não há incultos, nós somos servos do Senhor. Não há negros, não há brancos, não há gordos, não há magros. Quando Jesus olha, ele olha a igreja. Ele olha para nós, ele olha como igreja. Ali está a minha igreja, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele está olhando para você, não está olhando para a sua condição financeira, sua condição cultural. Ele está olhando para você com um olhar de amor que ele tem. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele traz essa palavra de união. Nós precisamos estar unidos. A igreja só vence se ela estiver unida. A igreja só vence se ela tiver comunhão. Se não tiver união, se não tiver comunhão, a igreja já nasce perdedora, já nasce perdendo. A nossa comunhão é isto que faz a diferença na nossa vida. A nossa união é o que faz a diferença no nosso ministério, na nossa caminhada, na nossa família. É a nossa comunhão que faz a diferença. Mas quando a gente vai falar o que é comunhão, comunhão é koinonia no grego. E koinonia no grego é compartilhar, é ter junto, é possuir de forma comum. É a dor que passa em você, dói em mim. A dificuldade sua é a minha dificuldade. Nós somos um. Koinonia é exatamente isso, nós somos um. Mas como é que vive isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, e ninguém tinha falta de nada. Todo mundo era igual, todo mundo participava de maneira solícita, todo mundo tinha, o que todo mundo tinha, o outro tinha, ninguém passava necessidade. Isso é koinonia, isso é união. Agora, para ter comunhão, é preciso ter relacionamento com Deus, é preciso ter relacionamento, porque eu faço parte de uma igreja que às vezes tem pessoas que sentam e levantam e a gente só se conhece do culto. Eu não sei quem são, não sei de onde vem, não sei o nome. Às vezes fico pensando assim, que relacionamento que a gente tem por aqui? Eu não sei quem são, não sei o nome, não sei de onde vem, não sei para onde vai. Como é que é isso? Relacionamento. Isso é relacionamento, comunhão, ela precisa ser feita em dois sentidos. A comunhão, ela precisa ser exercida assim, e precisa ser exercida assim. Ela sim é com Deus, e ela sim é com os homens. Não tem como você ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os que estão do seu lado. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 31, ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, relacionamento em via reta, vertical, nós precisamos ter esse tipo de comunhão, mas nós precisamos ter também comunhão de forma horizontal, com aquele que está do nosso lado. Não tem como. Lucas, no capítulo 10, se não me falha a memória, a partir do versículo 26, fala que descia um homem de Jerusalém e num dado momento os salteadores, os ladrões pegaram aquele homem, espancaram e tiraram tudo que ele tinha e deixaram ele meio morto no caminho. E vem um sacerdote e olha aquele homem caído e passa de largo e faz de conta que nem vê. Vem um levita que também deve estar descendo do mesmo lugar e passa por aquele homem e ninguém vê. Parece que ele era invisível. E tem gente exatamente assim. Isso está acontecendo nos nossos dias. Gente que não se importa com a nossa dor, gente que não se importa com a nossa dificuldade e que não quer nem saber o que está acontecendo com a gente para não ter responsabilidade, pelo menos de orar. Nem cita. E tem gente que não quer nem saber. Aqueles homens passavam, mas vem o samaritano, que era possivelmente, esse homem descia de Jerusalém, devia ser um judeu, e vem um samaritano que nem se dava com judeu, se ele era de fato judeu, e pega seu azeitezinho e gasta seu azeitezinho todo naquele moribundo que está ali quase morto. Pega o seu vinhozinho que ele tinha e gasta todo o seu vinhozinho naquele quase morto. E pega aquele quase morto, que ele não resolveu o problema dele, leva na hospedaria e fala assim: olha, cuida delezinho para mim, e quando eu voltar eu pago a você.
e deixa lá uma quantia, mas se for mais que isso, quando eu voltar, eu acerto com você. Esse é o nosso próximo. O nosso próximo não é aquele que a gente conhece, não é o nosso irmão, não é aquele que a gente ama. Nosso próximo é aquele que tem necessidade. E isto está falando de relacionamento em vertical, de relacionamento nesse sentido. Porque que Jesus, quando ele olhou para a gente, ele não nos ajudou porque a gente era amigo, não. Ele não nos ajudou porque a gente era bonzinho, não. Ele não nos ajudou por causa das nossas qualidades, não. Ele nos ajudou porque ele nos amou primeiro. E ele estendeu a mão e segurou nós pela mão e voltou nós de pé. E sempre que a gente cai, ele não quer nem saber por que a gente caiu. A mão está estendida para levantar a gente. Pode cair uma, cai duas, cai três, cai quatro. Ele está com a mão estendida para te levantar. E pode ser quantas vezes for, porque ele está sempre pronto. Ele quer ter com você um relacionamento. Relacionamento é a convivência entre duas pessoas que têm o mesmo interesse, que têm os mesmos objetivos, que têm os mesmos projetos. Se você não tem os mesmos objetivos, se você não tem os mesmos planos, se os seus planos não são os planos de Deus, se os seus projetos não são os projetos de Deus, se você não pode conviver com esse relacionamento, é isso, é convivência, é comunicação. Se você não pode conviver com ele porque a régua dele é muito alta, os valores de Deus são absolutos. E às vezes a gente vai ver os valores de Deus, mas é desse jeito, pastor, é desse jeito. Tem gente que baixa a régua de Deus lá embaixo. Tem gente que baixa o nível dos valores de Deus lá embaixo, para se tornar fácil da gente superar aqueles valores. Não, a régua de Deus é lá em cima. Jesus, quando ensina em Mateus, no capítulo 5, falando do sermão do monte, ele fala assim: está escrito na lei, o que está escrito na lei? Não matarás. Eu vos digo, porém, se vocês encolerizar o seu irmão, já é réu de sinédrio. Na lei está escrito o que? Está escrito a lei está lá embaixo, ele subiu a régua. Na lei estava escrito o quê? Não adulterarás. Mas se fosse, na lei, no caso, se fosse pego num ato de adultério, aí a pessoa era apedrejada, era uma situação complexa. Jesus sabe o que ele faz? Não, eu porém vos digo, se atentar para uma mulher com um pensamento impuro, já cometeu o adultério com ela. Então ele subiu essa régua. Os valores do reino são assim. E a gente quer diminuir isso aí, botar num jeito que a gente possa vencer esses valores. Não, isso não é relacionamento, é o convívio entre duas pessoas que têm os mesmos planos. Como é que a gente vai conviver com a esposa da gente, ou se tem alguém casado aqui, que os seus planos não são os planos dela, porque seus objetivos não é o objetivo dela ou dele. Se você não tem convivência com ele, se você não se comunica com ele, que relacionamento louco é esse? E Deus quer ter um relacionamento com a gente, e esse relacionamento só pode se dar de um jeito, com profundidade. Ezequiel capítulo 47, porque a gente gosta, sabe do quê? De estar no comando. Nós, os seres humanos, gostamos de estar no comando. Eu é que mando, a cabeça da gente tem que estar assim. Com Jesus é diferente. Ezequiel 47 diz que o varão pegou aquele rio que nascia no trono de Deus, na visão de Ezequiel, e ele mede 1000 côvados, e ele vai andando com o varão pela água, e a água estava no tornozelo. Com água no tornozelo você corre. Mas o varão mediu mais 1000 côvados, e ele foi, a água já estava no joelho, e água no joelho você já anda com uma certa dificuldade, mas ainda anda. E ele mediu mais 1000 côvados, e a água estava na cintura, e na água da cintura já não fica mais tão fácil para andar. E ele mediu mais 1000 côvados, a água aí já estava na altura do peito. Aí você já não tem, como é que você corre com a água no peito? Como é que você caminha com a água no peito? A água já te desequilibra com a água no peito. Então sabe o que é isso? Deus quer que nós dependamos dele na nossa caminhada. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada em que nós estamos todos os dias dependendo do Senhor. Todo dia você levanta: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer. Essa semana eu tive uma semana atípica. Que semana difícil. Eu pessoalmente, estou falando de mim agora, eu tive uma semana tão difícil. Eu falei com a minha esposa quando eu saí de casa: que semana foi essa? Eu estava hoje à noite falando igual o Lucas capítulo 5, quando o Senhor chega na beira do lago de Nazaré, e enquanto aqueles pescadores que haviam trabalhado a noite inteira, contabilizando o prejuízo daquela noite, que nada pescaram, gastaram barco, gastaram rede, gastaram tudo, isca, gastaram tudo que eles tinham, e aquela manhãzinha terrível foi aquela, nada que eles apanharam. Jesus chega e Jesus vai mudar tudo naquela manhã. Foi o acaso? Foi projeto de Deus.
aquele encontro foi um encontro da coincidência? Não, aquele encontro estava marcado lá no céu. Por isso que eu falei, nosso encontro aqui hoje estava marcado no céu. Nós encontramos aqui, porque enquanto nós estamos envolvidos aqui, e era o que estava acontecendo lá em Lucas capítulo 5, era exatamente isso. Enquanto eles estavam ali envolvidos naquele negócio ali, porque o Senhor logo chama Simão, Simão, empresta seu barco aí, bota ele aqui na beira que eu preciso falar a esse povo. A multidão era grande, e ele começa a ensinar a partir do barco ali, falando, e aquela turma lá que pescou a noite inteira, não pescou nada. Ora, nosso dia já está perdido mesmo, já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, uma hora aqui, meia hora aqui, nós estávamos consertando rede, gente. Já pensou? Tem muita gente consertando rede que não tem mais o que fazer, já fez tudo que podia fazer, já trabalhou, já pediu, pediu as influências, já foi naquelas pessoas que poderiam te ajudar, não tem mais o que fazer, era aquilo que eles estavam fazendo. Mas naquela manhã encontrou Jesus, e Jesus começa a usar o barco dele. Jesus quer usar você, sua embarcação, sua casa, sua família, porque a partir daí ele vai fazer o impossível se tornar possível. Num dado momento, Jesus acaba de falar, diz: Pedro, faze-te a alto mar. Na NVI diz assim: Pedro, faze-te as águas profundas. Sabe o que é isso? Eu quero agora um relacionamento com você, mas com profundidade. O que eu tenho para fazer na sua vida não é do jeito que você fez a noite inteira, é de maneira diferente. Você trabalhou a noite inteira, você não tem mais o que fazer, você não tinha mais nem o que questionar. Vai para as águas profundas, porque lá eu tenho algo a fazer na sua vida. E ele parou, pensou, olhou para o Senhor. Eu fico olhando assim, Pedro, era impossível, meu. Ele falou assim: Senhor, só tem um detalhe nisso aí. O texto diz assim: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Sabe o que ele queria dizer com isso? Senhor, o Senhor é carpinteiro e nós somos pescadores profissionais. Ontem à noite, quando a gente saiu de casa, o vento dizia que tinha peixe, que pescador, que todo mundo vê que o vento não é para peixe, ele não vai. O vento estava dizendo que tinha muito peixe. A cor da água estava que ia ter muito peixe. A altura da onda, que a gente viu a onda do mar de Lago de Genezaré, tinha muito peixe. A gente saiu de casa e a gente contava que a gente ia estourar a boca do balão desse mar aí. Mas nós varremos esse mar a noite inteira, Senhor, nós não pegamos nada. E ainda tem mais. Nós viemos na hora certa, que era de noite, e agora já é quase meio-dia. Este Jesus chega de manhã, prega, faz a pregação, entrega o sermão, e depois do sermão o Senhor manda ir pescar. Então já não era, se não era de manhã, já não era a hora, imagina aquela hora que devia ser quase meio-dia. Isso não é hora de pescar. Mas tem um detalhe: se o Senhor está mandando, eu vou. Não quero nem saber se o Senhor está mandando, depois do que eu já vi que nessa manhã que o Senhor fez. Porque aonde Jesus estava, os cegos viam, aonde Jesus estava, os paralíticos andavam, aonde Jesus estava, os surdos ouviam, aonde Jesus estava, os corações eram quebrantados para ouvir e alcançar a palavra do Senhor. E ele começou a ver aquelas coisas todas que Jesus estava fazendo ali na beira do lago. E quando Jesus dá aquela ordem: faze-te alto mar, vai para as águas profundas, eu vou, não quero nem saber. E é isto que ele quer de você. Se ele já fez tantos milagres que você já sabe que ele fez, se ele já fez tantas coisas na sua vida que você sabe que ele fez, por que você duvida hoje quando ele manda você ter um relacionamento com profundidade com ele? É isso é comunhão, isto é relacionamento. O escritor aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz, depois de falar, quando Paulo vai escrevendo essa revelação aos Romanos, ele fala da situação do gentio, no capítulo 1, no capítulo 2 ele fala da situação dos judeus, no capítulo 3 ele fala da necessidade de ambos que tinham de ter um encontro com Deus, mas ele vai trazendo aquela revelação. Chega no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque na antiga aliança o sacrifício era morto, o sacrifício era oferecido no altar e era queimado, mas era um sacrifício morto. Mas ele agora quer sacrifício vivo, que é eu, que é você, exaltando isso aqui que nós estamos falando, dizendo, oferecendo o nosso culto de adoração, mas com racionalidade, com entendimento, com sabedoria, entregando o nosso culto, consciente
conscientes do que nós estamos fazendo, porque nós sabemos a razão pela qual Ele nos trouxe aqui, a razão pela qual Ele está trabalhando na nossa vida, porque Ele marcou esse encontro. A gente aqui, quando começa a ouvir a palavra do Senhor, eu precisava estar aqui, Jesus, eu precisava vir aqui hoje, foi o Senhor que me trouxe realmente. Eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse aqui. Quanta coisa já aconteceu aqui e que o Senhor está falando comigo desde o momento que eu cheguei aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto aqui, culto com entendimento. Nós poderíamos estar aqui pulando, saltando, gritando e nem entender direito o que eu estava falando, mas o Espírito Santo quer falar. Ele quer falar o meu coração, Ele quer falar o seu coração, Ele quer falar os nossos corações, e Ele precisa falar com a gente, precisa que a gente esteja com nossos ouvidos espirituais abertos, com nossos olhos espirituais abertos para ver o que Ele quer mostrar, para entender o que Ele está falando, porque nós vamos colocar em prática amanhã, porque nós precisamos viver o milagre do Senhor. E isto é maravilhoso quando a gente entende isso. Sabe por quê? Porque no versículo 2 do capítulo 12, que eu acabei de falar de Romanos, ele vai dizer para a gente, sabe o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso quando eu leio isso. Ah, Jesus, quando a gente tem esse entendimento de apresentar o nosso culto ao Senhor, nosso culto racional, nosso culto com entendimento ao Senhor, e a gente nos apresenta a Ele, esse culto, com o nosso pensamento transformado, com a nossa mente, com o entendimento do que Ele quer para a nossa vida, do que Ele quer de nós, nós vamos com certeza experimentar qual é a boa. A boa vontade de Deus, ela é tremenda. Tremenda, Deus é tremendo. O que me causa mais espécie quando a gente vai falando sobre a palavra do Senhor, que uma igreja que começou tão bem. Eu estou falando dessa igreja que no século I, no ano 64, ele escreve em Atos dos Apóstolos, no ano 65 ele escreve a primeira carta, no ano 67 ele escreve a carta de Timóteo, e a gente percebe quando no ano 85, no ano 96, Jesus vai trazer menção a essa carta novamente no Apocalipse. Ele diz assim, no capítulo 1 dessa carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e na vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Fé e caridade era a marca dessa igreja. O tema desse livro está nesse capítulo 1, versículo 15, 16, 17. Fé e caridade. Isso está no ano 65. No ano 96, o Senhor vai encontrar o pastor da igreja de Éfeso e vai dizer para ele: eu sei as tuas obras. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas, que são pastores, e anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, anda no meio da igreja. Eu sei as tuas obras. Aleluia! Da tua paciência, do teu trabalho, que não pode suportar os maus, aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Eu sei da tua paciência e que não pode sofrer os maus. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que repreendia, disciplinava, uma igreja que tinha muito trabalho, porque ele faz menção do trabalho. Eu sei da tua paciência e sei do teu trabalho. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua caridade? Está clamando, o Espírito Santo está falando isso. Onde está a tua fé, Efésios? Éfeso era a cidade, Efésios eram os crentes da cidade de Éfeso. Onde está a tua fé, Efésios? Onde está a tua fé, a tua caridade? E ele vai dizer depois isso. O que houve com você? Aonde que está aquele fervor todo que você tinha? Tenho contra ti, porém, que deixaste as primeiras obras de caridade.
E quando a gente percebe todo aquele cuidado em ressaltar ela lá no livro de Atos, uma carta aos Efésios, um pastor como Timóteo, um pastor no 2 Timóteo, e vai citando essa carta, quando escreve tanta coisa sobre ela, mas no final, onde está a cidade de Éfeso? Nós estamos no século 21. Isso aqui é uma advertência para nós. Onde está a cidade? Quem ouve alguma notícia da cidade de Éfeso lá na Turquia? A cidade de Éfeso é lá na Turquia. É uma ruína hoje. Aonde está a igreja de Éfeso? Essa igreja tão amada, essa igreja tão fervorosa, que Deus cuidou tanto, que Deus amou tanto, nos mínimos detalhes, porque não foi por falta de aviso. E nós estamos ouvindo, quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz, sabe o quê? Mas o Espírito, olha só o que ele está profetizando para a igreja, que parece que é um Pai Nós hoje, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Ele está falando no século I, gente, mas parece que ele está profetizando hoje aqui na rua Manuel Duarte, parece que está profetizando aí na Praça Cruzeiro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos... Sabe o que é apostatar? É abandonar voluntariamente, espontaneamente. Tem gente abandonando Jesus por nada. Tem gente abandonando Jesus porque quer andar num caminho e num lugar que lhe convém. Eu não vou ficar aqui pensando que o pastor aqui aperta muito. Eu não vou ficar aqui porque aqui é muito apertado para caminhar. Eu vou procurar um lugar de acordo com a minha conveniência. E por isso que hoje a gente não sabe aonde está a igreja que estava em Éfeso. Por isso a gente não sabe onde está a cidade de Éfeso. A cidade acabou, a igreja acabou. A gente não escuta mais nem falar, mas não foi por falta de aviso. Não foi por falta de que o Espírito está falando sobre isso. Porque na segunda carta, no capítulo 13, ele vai dizer, sabe porém isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Sabe por quê? Homens arrogantes, avarentos, amantes de si mesmo, sem afeto natural, sem amor a pai, sem amor à mãe, pregando a piedade, mas negando a sua eficácia. Parece que nós estamos falando isso. Isso parece que soa alguma coisa do século I ou isso está te soando alguma coisa do século XXI? Parece que esses homens, porque isso aqui não está falando dos homens que estão do lado de fora, não, está falando dos homens que estão do lado de dentro. E essa é a questão que a gente precisa tomar atento por isso, que quando ele escreve na primeira carta, no capítulo 4, diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Sabe que quando fala apostatar, é de gente que está dentro, não é de gente que está fora, não. De gente que está fora não tem que apostatar, é de gente que está dentro, que vai abandonar a fé, que vai abandonar Jesus por causa das suas conveniências, por causa dos seus desejos, por causa da sua vontade, porque ele quer fazer de coisa diferente, e vai amontoar gente e muitas pessoas atrás deles. Isso é um aviso que ele está trazendo para nós, como igreja do Senhor, que a gente não pode se deixar levar para essas coisas. Deus tem amado a sua igreja, Ele tem um plano glorioso para ela, porque Ele elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, elegeu nele, em Cristo Jesus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, por aquele que nos amou. Aleluia. Relacionamento com profundidade, comunhão com Deus, é isso que Ele quer de nós, é isso que, para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, comunhão, é isso aqui. Por causa dessa comunhão, essa igreja está de pé já há 10 anos, e eu creio que ela vai vencer a barreira dos 11, dos 12, e ela vai crescer, e Deus vai abençoar. Sabe por quê? Há relacionamento com Deus, há comunhão entre os irmãos, há coinonia verdadeira, existe entre os irmãos, e Deus tem fortalecido os alicerces desta casa. Sabe por quê? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor nos abençoe e continue nos dando graça, sabedoria, visando o céu, para estarmos de pé diante dele, em nome de Jesus. Pastor Paulo. Oh, maravilha!